Olá, pessoal, bem-vindo para mais um vídeo, para mais um bate-papo, mais uma conversa aqui no nosso canal Desencanto da Sereia. E o tema que a gente vai conversar hoje, que a gente vai tentar ampliar um pouquinho o fato e a política, é sobre toda essa situação que vem envolvendo aí a questão da Petrobras. Porque o que é colocado, acho que isso é um ponto que tem que ficar muito explícito, tem que ficar do conhecimento de todos de forma muito didática. O que é colocado pelo governo federal e por aqueles defensores que agem até de forma desonesta do governo federal é como se a Petrobras não tivesse nenhuma gerência do governo federal. É como se a Petrobras agisse todas essas suas ações de aumento de combustíveis fosse algo automático e que não existe a possibilidade de uma intervenção do governo. Isso é totalmente errado, isso é totalmente desonesto, porque a gente tem que levar em consideração o seguinte: nós tínhamos lá, antes do governo Temer, um modelo pelo qual existia o aumento e o controle dos preços de combustíveis. Ficamos aí anos sem aumentos significativos que viessem impactar diretamente na vida do cidadão que tem o seu transporte, nas passagens de ônibus e também na questão que envolve o diesel e os caminhoneiros. A partir do momento em que nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, com a entrada de Michel Temer, ficou estabelecido a ideia de vincular o preço da gasolina ao dólar e que as modificações e as variações de mercado fazia e teria um grande impacto aqui nos preços do combustível aqui no Brasil. Só que aí tem um detalhe. Essa política de paridade estabelecida pelo Michel Temer e que é colocada, continua sendo colocada em prática pelo governo Bolsonaro Guedes, lá com Michel Temer, ela foi um acordo entre os agentes do mercado para que viessem apoiar o governo Michel Temer e para que eles tivessem uma rentabilidade estratosférica com os lucros dos aumentos dos combustíveis. E foi o que deu. Então fala que foi um acordo porque a Petrobras ela foi processada e o Michel Temer ele foi forçado a fazer essa política de paridade sendo um acordo internacional. Não foi. Não foi. O Michel Temer necessitava de uma base mínima do mercado de aceitação do seu governo. E uma das formas foi a imposição desse dito mercado, né, dos grandes acionistas da Petrobras, de fazer com que a gasolina tivesse seu preço atrelado ao dólar e às variações do mercado internacional. O governo Bolsonaro colocou em prática a risca. E aí, a gente entra especificamente nesse desgoverno que tenta agora satanizar a Petrobras devido à questão dos aumentos dos combustíveis. Vejam, quando ainda em 2019, quando Bolsonaro completou 100 dias de governo, a Petrobras ia anunciar um aumento no diesel. Isso é a coisa mais fácil do mundo de você fazer uma pesquisa e você encontrar isso aí. 100 dias do governo Bolsonaro, a Petrobras anuncia um aumento. O que é que o Bolsonaro faz? Liga para o então presidente da Petrobras e proíbe ele de dar esse aumento na seguinte justificativa. O Bolsonaro disse da seguinte maneira, abre aspas, vocês estão querendo jogar diesel no meu chope na comemoração dos 100 dias do meu governo? Fecha aspas. Então, veja, a partir dessa situação, a gente já começa a entender que existe uma possibilidade de intervenção do governo quando há um abuso nas políticas praticadas pelo preço da Petrobras. Porém, dentro de uma linguagem golpista, dentro de uma linguagem e de uma ideia totalmente equivocada, e sabendo que
Se Bolsonaro barra Guedes tentar mexer no preço da gasolina hoje em benefício da maioria da população brasileira, ele vai estar entrando em desacordo com meia dúzia de grandes empresas internacionais que são acionistas. Então, para o privilégio e a manutenção de lucros bilionários de meia dúzia de empresas, esse governo covarde, esse governo desqualificado, esse governo que não age da forma como deveria agir, faz com que dezenas de milhões de brasileiros paguem por toda essa festa dos lucros da Petrobras. Outra coisa, a maioria das ações da Petrobras é brasileira. E fica uma outra questão. Por que é que essas ações, por que é que esse lucro dessas ações que pertencem ao Brasil não é reinvestido aqui no Brasil, como foi a questão dos royalties, do pré-sal? O governo Bolsonaro Guedes, para não introduzir uma política e aumentar os investimentos em saúde, em educação, segurança, etc., etc., justifica que esse dinheiro não pode ser investido em ações sociais, porque isso vai bater com um famigerado teto de gastos iniciado por Michel Temer e consolidado pelo governo Bolsonaro. Por 20 anos. O que a gente pode gastar esse ano na educação é o que foi gasto no ano passado. O que a gente pode gastar de educação no próximo ano é o que foi gasto esse ano. Olha que tipo de política desastrosa, que tipo de política famigerada. E para onde é que vai esse lucro da Petrobras, das ações que pertencem ao governo brasileiro? Amortização de dívidas, juros das dívidas, coisas que não implicam diretamente na vida do trabalhador. Então, esses pontos é importante ser colocado para a gente entender que a questão da Petrobras é uma questão política, é uma questão diretamente ligada no âmbito, no seio do governo federal. E aí tem alguns dados aqui para que a gente observe e para que a gente entenda a partir das fontes aqui, ó. Todos os conselheiros indicados por Bolsonaro votaram por aumento da Petrobras, aumento dos preços da Petrobras. Bolsonaro desmascarado, todos os 6 conselheiros da Petrobras indicados por Bolsonaro votaram por novo reajuste dos preços. Vejam, tanto o presidente da Petrobras e conselheiros é indicado por governo, e parte dos conselheiros é indicado pelo governo federal. Então, se é indicado, é lógico que a gente tem que entender que tanto o presidente e esses conselheiros indicados têm que seguir a linha da política econômica do governo federal. Então, quando eles agem dessa forma, votando, mantendo a paridade dos preços, significa dizer que eles estão fazendo isso em nome do governo federal. E agora vem o Bolsonaro, vem Guedes, vem aquela turma toda da direita escrota, da direita ignorante, da direita desonesta, falar que o governo federal não tem nada a ver. Aí veja, da revista Exame aqui, ó. Bolsonaro falou que o novo reajuste de combustível é uma traição para com o povo brasileiro. Bolsonaro defende CPI para investigar presidente, diretores e conselho da Petrobras, segundo a revista Exame, que aí outros meios de comunicação também já colocaram. Ora, se o próprio Bolsonaro é quem indica o presidente e parte dos conselheiros, então parte desses conselheiros e o presidente vota de acordo com a política econômica do governo. Então, dizer que isso é uma traição para com o povo brasileiro, isso é o próprio governo federal que está fazendo isso, que está traindo, aliás, que já vem traindo desde 2019, quando assumiu o governo. Ou seja, são coisas que não se sustentam, uma incoerência gigantesca que só serve para alimentar a base fanática dos bolsonaristas. Porque quando você analisa de forma racional, você vê que os dados que são aqui apresentados mostram que o governo federal tem total culpa. E aí a gente coloca um ponto interessante. Vamos levar em consideração uma CPI. Abre-se uma CPI para investigar essa questão dos aumentos da Petrobras, os diretores, os presidentes, os conselheiros. E aí eu já fico vislumbrando algumas perguntas, né, que serão feitas a essas pessoas. Seguinte, por que é que os preços da gasolina aumentam?
constantemente? Eles vão dizer o quê? Aumenta porque existe uma política de preço e essa política de preço faz com que exista esse aumento, que independe de nós, é uma política de governo. Segundo, e por que é que você, segundo a CPI, né? Por que é que você age dessa maneira? Eu ajo dessa maneira porque eu fui indicado pelo governo federal. Isso é a política do governo federal. Assim vão mencionar esses pontos o presidente, os conselheiros, os diretores, colocando a culpa realmente em quem tem a culpa. E a gente vê esse outro ponto aqui bem interessante também aqui, pessoal. O Rodrigo Constantino, comentarista da Jovem Pan e de outros meios de comunicação, traz esse Twitter para justificar, né, essa desordem que existe aqui no Brasil com relação ao preço dos combustíveis. Vê que absurdo, vê que coisa tosca, vê que coisa ignorante, vê que coisa fraca no debate, vê que coisa que só entra nos ouvidos da claque bolsonarista. Ele diz o seguinte: abasteci ontem na Flórida, paguei $5 por galão. Cada galão tem 3,78 litros aproximadamente. O dólar fechou perto de 5,15. Faça uma conta, dá algo como R$ 6,80 por litro. No Jornal da Jovem Pan, acabei de ver que no Rio está em torno de R$ 7,00 por litro. Não é muito diferente. Veja, o Rodrigo Constantino, ele não é ignorante ao ponto de fazer uma referência de uma paridade de um salário que é pago em real e em dólar. A grande diferença aí é que aqui nós recebemos em real e pagamos em dólar. Nos Estados Unidos, eles recebem em dólar e pagam em dólar. Então, se a gente for fazer uma referência do litro da gasolina em dólar, isso vai bater pouco mais de $1. Pouco mais de $1. Então, ele pagou $5 por quase 4 litros de gasolina. Então, vai sair em média aí de $1,35 aproximadamente o litro da gasolina nos Estados Unidos. Porque lá é dólar por dólar. Aqui no Brasil, não. Nós ganhamos em real, que quando se compara ao dólar, ele se desvaloriza algo em torno de 5 vezes, e vamos pagar o combustível em dólar. Então, essas falácias, essas baboseiras, que são todos os dias colocadas nos meios de comunicações que defendem cegamente o governo, não se sustentam. Repito, se sustentam apenas na claque e no fanatismo bolsonarista. Então, mais uma vez, o Rodrigo Constantino aqui é desmascarado, traz uma ideia totalmente absurda e fora do contexto. E aí, alguns twitters resgatados aí, vejam, do presidente Jair Bolsonaro, o governo federal como acionista é contra qualquer reajuste nos combustíveis, olha o que ele está dizendo, viu? Não só pelo exagero, lucro da Petrobras em plena crise mundial, bem como pelo interesse público previsto nas leis estatais. Ora, o principal problema hoje da Petrobras é a política de preço, é a paridade com o dólar e a movimentação e a variação do mercado internacional. Isso o governo federal, a partir dos seus conselheiros e da indicação que ele tem do presidente, ele pode modificar. Mas não faz. Não faz por quê? Repito, porque é interessante para o governo federal ter esse nicho de meia dúzia de mega empresários que são acionistas da Petrobras, recebendo todos esses dividendos. Em contrapartida, dezenas de milhões de brasileiros sofrem por essa ineficiência, essa falta de coragem do governo de bater de frente e mudar a política de preço da Petrobras. Aí fica inventando auxílio diesel, que é R$ 400, agora querem dar R$ 1.000 até dezembro. Ficam falando em ICMS, que era o grande culpado, e a gente está vendo que o ICMS não tem culpa desses aumentos exagerados. O problema é a política de preços desse governo incompetente. E aí,
Ainda, o Bolsonaro coloca no seu Twitter, a Petrobras pode mergulhar o Brasil num caos. Pode. Seus presidentes, diretores e conselheiros bem sabem do que aconteceu com a greve dos caminhoneiros em 18 e as consequências nefastas para a economia do Brasil e da vida do nosso povo. Então, são falas que ele coloca como se ele não tivesse nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de intervenção sobre esse descaso. Mais uma vez, assim como o Rodrigo Constantino, isso só serve para fazer com que a base fundamentalista construa subterfúgios para dizer que a culpa não é do governo, a culpa dos aumentos de preço da Petrobras é da Petrobras. Só que a Petrobras é 51% do Brasil. É o governo brasileiro que indica o presidente e que indica a maioria dos conselheiros. Olha aí. Não caia nessa, mais um Twitter. Dos 11 conselheiros, 6 são indicação do governo federal, mais o presidente. Ou seja, a maioria, e mesmo assim, votaram pelo aumento. E isso é uma política do governo federal. Então, fica aqui esses pontos para que a gente reflita sobre o aumento da Petrobras, sabendo que o grande problema é a política de preço e a vontade do governo federal de manter isso, de manter lucros exorbitantes para meia dúzia de grandes empresários, porque são aqueles que detêm boa parte das ações. E com isso a gente finaliza aqui a nossa conversa, o nosso debate, aqui a nossa reflexão do fato e da política, e voltamos na próxima semana com mais análise. Para você que não é inscrito, que ficou até agora, peço que se inscreva no canal para que a gente possa aumentar nossa rede de debate, nossa rede aqui de reflexão. Até mais, pessoal. Voltamos na próxima semana ou a qualquer momento. Tchau, tchau.